Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou a Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos saber mais sobre a morte de cerca de 90 milhões de abelhas por envenenamento do agrotóxico fipronil no semiárido brasileiro. Já no território da solidariedade, a gente fica por dentro de uma ação da ONG Gestos, que tem foco na garantia de vacina para pessoas que vivem com HIV e AIDS. E a prosa daqui para nós é com Luiz Soares, presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco. A categoria está em greve e vamos entender as suas reivindicações. No quadro Balaio Cultural, vamos conhecer o projeto Ororubá Filmes, que incentiva os povos tradicionais a fazerem sua própria comunicação, principalmente na linguagem audiovisual. No município de Ribeira do Pombal, localizado no semiárido da Bahia, 90 milhões de abelhas morreram por envenenamento de finopronil em uma pulverização do agrotóxico em lavouras de milho e pastos. O veneno é bastante citado em casos de morte de abelhas até em outras regiões do país. E a gente vai saber mais sobre esse caso com o repórter Rodolfo Rodrigo. Uma das áreas de destaque na produção de mel na Bahia enfrentou um impacto significativo com a perda de pelo menos 90 milhões de abelhas nesse mês. Apicultores em Ribeira do Pombal e suas adjacências, no semiárido baiano, lamentam a perda de mais de 1.500 colmeias. Resultados preliminares de análises conduzidas pela Cooperativa de Apicultores de Ribeira do Pombal, em colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, indicam que as abelhas foram vítimas de envenenamento por fipronil, um agrotóxico usado em plantações de milho e de forma irregular também em pastagens. A apicultura é a maior fonte de renda dos pequenos trabalhadores que estão perdendo a produção devido à morte das abelhas. Como o apicultor Gandhi Dantas, que está na ponta da luta contra o uso desses agrotóxicos. Eles jogam o veneno para matar a formiga e estão matando tudo, não está matando só as abelhas, nem só as formigas. Está afetando as famílias. Tem gente aqui que perdeu tudo, sendo a única fonte de renda. Eu imagino como isso não está sendo horrível para essas famílias. Comercializado desde 94, o fipronil é utilizado como inseticida, agindo nas células nervosas dos insetos que morrem de hiperexcitação. Ele está presente em vários produtos antiparasitários usados em animais domésticos, como spray ou coleiras antipulgas e contra a infestação de residências. É esse que está matando as abelhas, as aves, os anfíbios, matando tudo que acha pela frente. E a gente também que vai na mesma esteira. A SDR emitiu um comunicado oficial no início de julho, afirmando que o incidente era, muito provavelmente, resultado do uso indiscriminado e irresponsável de agrotóxicos na região. Uma das ações é multar os produtores que estão usando tratores para aplicar esse veneno. Espero que os órgãos ambientais federais que estão vendo que essas notícias estão correndo a nível do Brasil, tomem alguma atitude. A abelha é o caso menor de todos na aplicação desse veneno. O que nós estamos destruindo é o meio ambiente, a natureza, o solo, todos os insetos que fazem parte do processo aqui da cadeia aqui da região Nordeste, a Caatinga. No comunicado, a SDR destaca os danos ambientais e a saúde humana, reconhecendo que este não é o primeiro caso de mortalidade em massa de abelhas na Bahia causado pelo fipronil. A reportagem do Brasil de Fato procurou a Cooperativa de Apicultores de Ribeira do Pombal para falar sobre o caso, mas não obtivemos resposta. A garantia do direito à vacinação é algo muito importante para pessoas que vivem com HIV e AIDS, já que significa um reforço para o sistema imunológico contra diversas doenças. É pensando nisso que a ONG Gestos está realizando uma campanha de atualização dos cartões vacinais desse público, na região metropolitana do Recife. Vamos ficar por dentro com Rodolfo Rodrigo.
Desde 1993, a ONG Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero tem atuado no Recife, promovendo conscientização sobre HIV/AIDS, igualdade de gênero e direitos humanos. A instituição ganhou reconhecimento nacional e internacional por sua abordagem multidisciplinar no acolhimento a pessoas que vivem com HIV. A iniciativa surgiu do desejo de tratar dos temas ligados ao HIV e à AIDS sob uma perspectiva mais ampla. E a Gestos surge nessa perspectiva, mas também na perspectiva de, junto a outras ONGs que existiam no país, lutar fortemente por políticas públicas para que as pessoas tivessem acesso a um tratamento de qualidade disponível no SUS, né? Como a gente vê que até hoje acontece, e essa foi uma luta muito grande das organizações, da sociedade civil, para que essa pauta pudesse ser vista de outra maneira, né? Visando fortalecer a imunização entre pessoas desta comunidade, a ONG Gestos lançou um projeto pioneiro no Recife. Intitulado Orientação, Busca Ativa e Acompanhamento de Imunização para PVHS, o projeto tem como objetivo principal promover orientação, acompanhamento e monitoramento do acesso à imunização para essa população nos 14 municípios da região metropolitana do Recife. Então, nós vamos realizar 2 reuniões para orientação das pessoas sobre vacina, falar da importância, explicar quais são as vacinas mais importantes para as pessoas que vivem com HIV, fora do calendário normal que a gente toma de gripe e tal, mas algumas que são especificamente importantes para quem vive com HIV. O que a gente está chamando de busca ativa é olhar esses cartões, informar as pessoas onde elas podem ter salas de vacinação e aí também acompanhar esse movimento. Atualmente, cerca de 500 pessoas são assistidas pela organização com atendimento jurídico, psicoterapia e promoção dos direitos humanos. Com o aumento do movimento anti-vacina, a ONG reforça o chamado para a atualização do cartão vacinal. E a gente acha que a melhor coisa para a gente vencer esse tipo de movimento ou de pensamento, de difusão de ideias, é a gente ter informação, é a gente mostrar na prática, é a gente trazer exemplos concretos para a população que a gente está vinculada. Para conhecer o trabalho da ONG Gestos ou para buscar acolhimento, acesse o site gestos.org.br. Os trabalhadores do metrô de Pernambuco estão em greve. A pauta denuncia o sucateamento dessa modalidade do transporte público e se posiciona contra a privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que administra o metrô. A repórter Iale Tairini conversou com Luiz Soares, que é presidente do Sindicato dos Metroviários em Pernambuco, o Sindimetro, para entender quais são as principais reivindicações. Vamos conferir. Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Luiz Soares, presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindimetro. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Luiz. Quero agradecer aqui a oportunidade, a lei, né, a TVT, por esse momento, a gente está podendo falar aqui o acordo coletivo da nossa empresa, mas também falar do conjunto das questões que está acontecendo com o metrô do Recife, consequentemente com a CBTU e a Transurb, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que são no rol das privatizações, que a gente está fazendo uma luta imensa para que a gente possa tirar do PND. Bom, Luiz, há alguns anos, né, o metrô Recife vem passando por um processo de sucateamento, né? E quais são os principais indícios desse processo? Olha, desde o ano passado que a gente vem fazendo uma luta tremenda, mesmo dentro do governo Bolsonaro, né, nos últimos 4 anos, esse governo ele cortou verbas constantes, né? Era alçado um valor e vinha 25% a 30% desse valor. E isso foi provocando um sucateamento muito grande no sistema. Hoje, com muitas dificuldades
precisa recuperar o sistema. E nesse sucateamento, o ano passado já tivemos, dentro do governo Bolsonaro, buscando recurso, que não é uma ação do sindicato. Quem deveria fazer isso era a empresa, mas, infelizmente, a direção da empresa parece que não tem compromisso com o metrô do Recife. Então, nós começamos a fazer esse movimento. E agora, mais recente, né, no governo Lula, já tivemos uma reunião com o ministro Jader Barbalho, aonde ele coloca a situação de recuperar o sistema, né? E diante desse cenário, né, os metroviários de Pernambuco entraram em greve recentemente e queria saber quais são as reivindicações da categoria. Olha, na realidade, são 4 reivindicações. Tem uma como principal, que é justamente o nosso acordo coletivo. Até porque no nosso acordo coletivo, a gente tenta recuperar a base salarial, que está defasada em torno de 17,7%, e corrigir também o piso salarial da categoria. A gente entrou no início do ano, desde fevereiro, que a gente apresentou a pauta de reivindicação, e essas reivindicações a gente apresentou lá um índice de 25% e a correção na base salarial de 2.725, que hoje está em torno de 1.900 a 2.100. Então, a gente precisava corrigir essa base salarial. E algumas cláusulas importantes sociais. No entanto, a gente teve, depois de 3 rodadas de negociações, a gente fechou o acordo no dia 19 de junho com uma ata assinada pela empresa, e até aí, depois de assinatura tanto do sindicato quanto da empresa CBTU, depois de 15 dias a empresa deu para trás, não querendo aceitar mais aquele acordo. A gente veio colocando para a empresa que a gente precisava fazer isso, a gente alertou a empresa com o estado de greve, depois tivemos uma paralisação de um dia por 24 horas, depois 48 horas, e depois por tempo determinado. O Ministério Público entrou em contato com a gente, mediando a conversa, a gente suspendeu a greve por 72 horas, no entanto, a empresa não apresentou nenhuma proposta favorável. Além disso, nós queremos recuperar o sistema, queremos mais recursos para recuperar esse sistema e também dizer que é importante que tenha uma tarifa de R$ 2, porque os trabalhadores pagavam há 4 anos R$ 1,60, e em 4 anos a tarifa subiu para R$ 4,25. Isso diminuiu o número de pessoas dentro do metrô, porque a gente atendia 430 mil usuários por dia. Hoje estamos atendendo 170. Queremos recuperar o sistema com essa mão de obra que a gente tem qualificada e bastante comprometida e baixar a tarifa para R$ 2, para que a gente possa fazer com que os trabalhadores frequentem o metrô novamente. A CBTU, né, a Companhia Brasileira de Transporte Urbano, é a responsável, né, por gerir o metrô Recife, e há alguns anos os metroviários vêm denunciando essa ameaça de privatização. Queria que você explicasse quais são os riscos para a população, né? Que riscos a população corre com a privatização do metrô? Se a gente pegar exemplo do que aconteceu com o metrô de BH, que foi privatizado, primeira coisa, demitiu os funcionários que têm a capacidade de fazer o trabalho. Aí já fica deficitário o serviço, porque você não vai ter profissionais capacitados como tinha antes. Segundo, aumentou a passagem, saiu de 4,50 para 5,30. Outra situação também, fechou algumas estações, quer dizer, aqui em Recife não vai ser diferente. Vão ter fechamento de estações, vai aumentar a passagem e o sistema vai ficar pior. A gente vai jogar dinheiro na mão dos empresários e quem vai ser mais prejudicado nisso tudo é o conjunto da classe trabalhadora que utiliza o metrô do Recife na região metropolitana. É nessa preocupação que o sindicato está bastante atento e não quer a privatização do metrô, porque fazendo isso, é como se você deixasse o metrô para algumas pessoas e não para o conjunto da sociedade. A gente acredita que a sociedade pernambucana, principalmente da região metropolitana, que usa o metrô do Recife, precisa voltar a frequentar o metrô do Recife, porque passa por alguns municípios e alguns bairros bastante pobres. E é importante que atenda essas pessoas, porque a gente já paga uma carga tributária muito alta. Por isso que a gente defende uma tarifa social de R$ 2. Por isso, então a gente defende aqui que não seja privatizado justamente por isso. Porque está defendendo o emprego. Não, o emprego é importante, muito importante.
mas o mais prejudicado vai ser a população da região metropolitana que usa o metrô do Recife hoje. E o metrô, ele ajuda bastante, porque ele não provoca engarrafamento, ele não tem acidente de trânsito, ele diminui o tempo da viagem do trabalhador e, além do mais, é uma energia limpa. Então, para a gente encerrar, né, queria que você falasse mais sobre quais seriam as soluções para melhorar a situação do metrô e dos metroviários. Primeiro, o seguinte, a gente vai atender essa questão do acordo coletivo que está vigente aí, que a gente tem uma mão de obra bastante capacitada. Junto a isso, nós já estamos aqui no Ministério das Cidades buscando os recursos para que a gente possa garantir a recuperação do sistema, por isso que nós lutamos por 1,5 bilhão a 2 bilhões, para a gente recuperar ele como um todo. Você vai ver que em 1 ano, 2 anos, você já vai ver o resultado disso, mas em 6 anos, 7 anos, você vai ver a eficiência do metrô, a qualidade dele, e com esses profissionais que nós temos. E terceiro, é a gente recuperar, aliás, garantir ele estatal federal, porque quem tem as condições para garantir ele funcionando bem é o governo federal, que tem aporte financeiro para isso. O governo do estado não tem aporte financeiro para isso e nem a iniciativa privada. Então, por isso que a gente defende que ele seja estatal federal. E, por último, que a gente consiga baixar tarifas para R$2, se não conseguir, mas garantir a manutenção da tarifa sem ter aumento por um bom tempo. Esses são os nossos objetivos. Eu acredito que nós vamos alcançar, porque estamos no momento certo, a categoria está bastante organizada. Parabenizar aqui a nossa categoria por estar parada totalmente, acreditar que a direção do sindicato está no rumo correto e, mais uma vez, agradecer à população por entender a nossa luta e estar junto conosco. Luiz Soares, então, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Eu é que agradeço pela oportunidade, Ali, e agradeço também a essa TV, que está ajudando a gente a esclarecer para a população a importância que o metrô tem e que a gente está no rumo certo. Uma iniciativa do povo indígena Chucuru de Ororubá tem realizado uma ação pioneira quando o assunto é comunicação. O projeto Ororubá Filmes fortalece a comunicação dos povos tradicionais por meio da produção audiovisual e mostra o seu papel como importante ferramenta de luta social. Vamos conhecer com o repórter Pedro Estropaçolas. Utilizando o que tem de moderno para fortalecer o que tem de ancestral. O lema da Ororubá Filmes demonstra o porquê a realização da juventude do povo indígena Chucuru de Ororubá é tão precursora no Brasil. Entender o audiovisual muito uma ferramenta de luta para o povo chucuru. Não só para o povo chucuru, mas também para os povos indígenas do Nordeste, do Brasil e também para os movimentos sociais em gerais. Por quê? As grandes mídias, antigamente, ainda hoje também, elas sempre favorecem mostrar o diálogo do que é de interesse deles, do que é do interesse do sistema. E muitas vezes a realidade de cada povo indígena nunca foi mostrado como se deveria ser. E daí saiu a importância do povo chucuru ter a Ororubá Filmes, onde a gente passou a contar a nossa história. Fazer uma comunicação que transmita a perspectiva do povo chucuru sobre sua própria história foi o que motivou o surgimento da etnomídia lá em 2008, após um curso ministrado pelo projeto Vídeo nas Aldeias. É através da página da Ororubá Filmes que é transmitida a Assembleia do Povo Chucuru, expressão máxima da organização sociopolítica do povo indígena. Durante a pandemia, foram os jovens da Ororubá que conseguiram viabilizar que as discussões chegassem em todas as 24 aldeias no município de Pesqueira. A gente fez nossa assembleia online, onde a gente fez nossas lives, criou um site, também ororubafilmes.com, a gente criou esse site para estar colocando ali as cartas das assembleias, os áudios, as conversações que estavam tendo nas lives. No canal do YouTube há uma série de conteúdos sobre a luta da etnia, que são transmitidos nas escolas indígenas Chucuru. Desde a apresentação das lideranças, passando por um retrato da agricultura ancestral do povo, até o processo tradicional da utilização do barro para a confecção de louças.
Aí, assim, é o pilão, pô. Depois que retira o barro... É o pilão, ué. Pode ser. Aí molha o barro, para ele ficar naquele ponto que estava, e deixa ele lá coberto. Vai molhando todo dia, você bota... Não pode colocar de uma vez só, sabe? Aí vai colocando de pouco, porque se você paga de uma vez só, aí ele fica com muita água e não é direito, né? Representante dos povos andinos do altiplano Cundiboyacense, na Colômbia, Tatiana Quinteiro conheceu a Assembleia Chucuru em 2018. Deste primeiro encontro veio a ideia de fazer um mestrado sobre o trabalho da Ororubá. A pesquisa em comunicação na Universidade Federal de Pernambuco foi iniciada em 2021 e defendida no início deste ano. Na 23ª edição da Assembleia, Tati pôde mostrar o trabalho à comunidade e entregar uma cópia ao cacique Marcos. Estar no território, voltar para o território com o resultado daquilo que a gente viveu e que a gente trocou é muito emocionante, e principalmente ver o acolhimento das pessoas, a vontade de ver, de saber quais são esses processos que são gerados por eles mesmos, pela comunicação que eles fazem. E para mim é uma honra, né? Hoje a comunicação e o audiovisual têm sido uma estratégia vital para ampliar as vozes e viabilizar direitos entre os indígenas. E a Ororubá Filmes vem transmitindo todo esse conhecimento para outros povos do Brasil. Passa a fazer oficina nos outros povos, a gente já faz nessa perspectiva, assim, com essa preocupação, sabe? A gente saber o que o audiovisual trouxe para o povo chucuru, a gente está passando também para os outros parentes de luta, onde quando a gente vai nas aldeias, porque o importante do indígena fazer uma oficina para um indígena é porque a gente fala na mesma linguagem, a gente se entende, sabe? Isso facilita o outro indígena entender a importância do audiovisual, assim, para eles. O que a gente fala, o que a gente passa na realidade. Não é o que a gente lê no livro, é o que a gente passou na realidade, a importância que o audiovisual está frente dentro do nosso povo. E aí, quando a gente vai nos outros povos, a gente mostra essa importância do audiovisual como ferramenta de luta mesmo. Povos que ainda sofrem ataques de fazendeiro, ataques do governo, e usa como método de defesa também, né? Assim como a gente já usou aqui dentro do povo chucuru. E o programa Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência e lembrando que você pode enviar sugestões de pauta. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.